Você foi muito feliz aí na colocação, né, de fato, porque tem muita gente hoje esperando o comando para saltar, porque às vezes esse alguém que vai dar o comando é você, não tem Sim. ninguém no avião, é só você para poder tomar ali aquela decisão. Dá para você ser um pouco inteligente e observar o mercado, observar o que está acontecendo aqui fora, porque de fato existe vida após a baixa. Na marinha a gente fala existe vida após marinha. Se você é aquele camarada que está esperando o comando, alguém falar vai, aí entra mais uma vez a importância da modelagem. Escolhe uma pessoa que é referência na área que você quer atuar. Veja o que aquela pessoa fez. Tenta se conectar com ela. Como que ela fez? Eu aprendi uma coisa também com o nosso líder na PVS. O sucesso, ele deixa rastros. Deixa. Irmão, vai ter rastro. Vai no rastro daquele camarada que você vai ter sucesso. Então, se você está esperando o comando para assaltar, se conecta com pessoas que estão onde você quer estar. Então, eu tenho muitos camaradas que trabalham comigo que são militares. Alguns da ativa, outros que foram na rota. Veterano. Eles têm um resultado muito bom. Porque o que é que todos eles têm em comum? Disciplina. A disciplina. Então, a disciplina, ela é um divisor de águas. E o que é a disciplina? É você fazer aquilo que tem que ser feito, ainda que você não tenha vontade. Porque uma coisa é quando você tem um patrão mandando em você, você tem horário para cumprir, você está no quartel, no batalhão, na ativa, tem horário para chegar, se não chegar é cadeia, então não tem desenrolo, você se vira e tu tá lá. Tá lá. O quartel é assim. Alguém pra te mandar. Agora, quando você não tem alguém para te mandar, não tem um patrão, teu patrão é você, é aí que a disciplina ela é mais desafiadora ainda. Porque o fato de você não ter ninguém para te mandar faz com que você pense que você pode dormir mais tarde, acordar mais tarde, que você não tem que chegar no horário, que você não tem que trabalhar isso tudo. Sim. Então, realmente é um desafio maior. E você vai conseguir chegar lá. Agora, sem disciplina não vai ter como. É impossível. Eu falo porque eu trabalho com pessoas e eu vejo com muita frequência pessoas no meu time que têm disciplina e o resultado é bem grande. E pessoas que, em alguns momentos, têm aquela instabilidade. Tá com disciplina essa semana, na outra falha. E o resultado fica oscilando. Ele não consegue romper. Mas, de fato, a disciplina ela é inegociável. Hope, raça e vibração, eterno herói! Eu estou aqui para te fazer um convite muito importante. Está acontecendo agora a Operação Transição. E se você é militar ou veterano das Forças Armadas e quer aprender a como utilizar os atributos militares na vida civil, se inscreva agora no link da descrição deste vídeo. Se prepara, porque o conteúdo que vem a seguir pode transformar a sua vida. Hope, raça, muita vibração, o Eterno Herói, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Eterno Herói Podcast, compartilhando histórias de militares e veteranos. Você já conhece um pouco da nossa abertura e você também acabou de ver o vídeo aí da Operação Transição. A Operação Transição é onde nós mostramos para você o que o mundo corporativo espera de você e com os seus atributos, qual será a melhor oportunidade para você seguir aqui na vida civil. Seja para você que é militar, seja para você que é veterano, seja para você que é parente do militar, existe vida após a baixa e é muito importante que você esteja preparado para esse momento. E no episódio de hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre isso, sobre existir vida após a baixa, porque o nosso convidado ele serviu às Forças Armadas, serviu a nossa querida Marinha do Brasil, fuzileiro naval, entrou na tropa em 1902. Ele me olhou agora, tipo assim, 1900 não, mas ele não esperava que eu ia falar aqui, ó, 1900, 2002, para parecer que ele é um pouquinho mais antigo, entendeu? Mais antigo. Fuzileiro naval, aqui meu irmão Alan Xavier. Meu irmão, obrigado aí por aceitar nosso convite. Parabéns pela jornada, parabéns pela decisão de empreender. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes disso, vamos entrar um pouco no início da tua história. O camarada foi soldado do Fuzileiro Naval, chegou a cabo, entrou pro seu POR também no início de tudo, lá em 2012 também, né? 2012. Depois entrou pro Fuzileiro em 2013. E tem muito para contar, para contribuir, para acrescentar no desenvolver desse nosso episódio aqui. Lembrando que aqui não é uma entrevista, né? Isso aqui é uma conversa de dois camaradas, dois veteranos,
pra gente falar de crescimento, coisa boa, e passar o bizu pra rapaziada. Bizu pra... Não é isso, David? Excelente. O primeiro bizu Ah, é compartilhar esse episódio. Compartilha com o máximo de episódio. veteranos possível. compartilha o episódio, deixa o coraçãozinho, não é isso? E deixa aquele coraçãozinho. Deixa o coraçãozinho aí pra gente aqui, pra você estar conectado, pra esse conteúdo ser entregue pra outras pessoas. Alan, é o seguinte, ó, essa câmera aqui é tua, onde tu vai falar pro cara assim, ó, guerreiro, estude, só o papiro liberta. É nessa câmera aqui. Mas já agradeço. Irmão, como é que iniciou essa jornada do Alan Xavier? Quem incentivou? Por que se tornar um militar da Marinha do Brasil? Qual foi o motivo disso? É filho de general também? Como é que foi isso? Fala, galera. Satisfação estar aqui hoje, né? Podendo compartilhar um pouco dessa história com vocês. Cabo Xavier, para quem conhece aí mais recente. Essa história começa, assim, já na minha infância, né? Meu pai, ele também foi militar, paraquedista, FE. Excelente. PQD 49009. Eita, muito Olha aí. antiga. Então aqui, ó. Aqui, David, aqui, ó. Canguru, ó, olha aí. Ó. Ui, excelente. Minha melhor continência, hein? Minha melhor continência. Isso aí. E então eu já via, né, o meu pai ali no militarismo e eu queria ser igual ao meu pai, queria seguir o exemplo dele na ocasião. Então sempre tive esse sonho de ser um militar, desde a minha infância. Então, conforme a gente vai crescendo, né, a gente quer, de fato, mergulhar nesse universo para viver na prática ali. Então, meu pai, por ser militar, já me incentivava. Conforme eu fui alcançando, né, ali os 18 anos, né, época de alistamento, eu também desejei muito ser militar. Só que aquilo, né, cara, assim, eu queria ser diferente. Naquele momento ali eu falei, cara, eu quero ser militar, meu pai é diferente, eu tenho que ser diferente. Então, eu vou ser paraquedista, eu não quero ser um militar comum, porque todo militar ele tem ali, né, um alto padrão, mas Sim. eu quero ir além, quero ser diferente. Excelente. Então, eu quero ser paraquedista. E eu lembro que depois que a gente fez lá o alistamento, né, obrigatório, eu fui lá dar o nome, né, que eles pedem, a força que você quer servir e tal. E aí eu já queria ser diferente, paraquedista, eu falei, então eu quero ser paraquedista da aeronáutica, mais diferente ainda, que eu não Paraçá. conheço nenhum paraquedista da aeronáutica, o Paraçá. Eu vou ser Paraçá. Fui lá, dei o nome para aeronáutica, para minha surpresa, na hora de distribuir, o camarada lá chamou, né, o sargento, CPUR. Falei, isso aí é da aeronáutica, né? Aí ele, não, peixe, é exército. Eu falei, mas eu pedi aeronáutica. Aí ele, não, mas é exército, vai servir o exército. Aí eu pirei, meu irmão. Por quê? Eu queria ser paraquedista. Sim. No dia que pediram voluntário, eu não pude dar o nome, porque eu tava indo pra aeronáutica na minha cabeça. Mas era CPR. Era CPUR que ele me direcionou, não fiz nenhum nem outro. E aí eu fui parar no CPUR, né? E assim, já tem uma história engraçada no CPUR, porque o CPUR, né, formação de oficiais, mas eu entrei como soldado. Não era aluno, eu era soldado. E na nossa primeira semana, quando a gente chegou ali no CPUR, eu já tinha me acidentado de moto, já cheguei todo ralado. Aí no dia lá, segundo dia, primeiro dia fizemos atividade pra caramba, né? TFM lá, TAF. Segundo dia veio um sargento do rancho, até hoje eu não esqueço o nome dele, Sargento Júlio. Pegou uma lista lá, tinha uns 8 nomes de recrutas, né, habilitados. Aí chamou o meu, que era o primeiro, que é com A, né, Alan. Aí, quem é Alan? Eu falei, opa, você é Pronto. habilitado, peixe? Eu falei, sou. Tu vai ser motorista do rancho. Eu falei, caraca, me dei bem. Levantei todo ralado, falei, pô, me safei, né? Vou lá pro rancho, ficar de boa. Não sabia nem o que era rancho na época, pensava que era outra coisa. E aí fui parar no rancho, cara. Mas assim, o final das contas no rancho foi que eu não fiz nada no CPUR. Não treinei, não fui pro campo, não tive nenhum adestramento. Só me botaram para lavar panela no paneleiro, pau quebrando, discutia com os recrutas lá direto. Já começou meio conturbado ali no início, mas Caraca, começou aí, né? Começa no CPUR como soldado, então vai direto pro rancho, não passa da formação. Exato, mano. E aí tu fica um ano, como é que fica? Cara, no CPUR foi assim, eles me puxaram para ser motorista do rancho, né, como eu falei. Só que para isso, primeiro eu tinha que sangrar um pouquinho lá com eles, sangrei no paneleiro, lá na cozinha com os caras, cassino, né? E tinha uma Kombi do rancho, uma viatura do rancho. Falou, tu vai dirigir pro rancho. Só que eu demorei papo de 4 meses para começar a dirigir. Então, enquanto isso, ficava ali ralando com eles e não tinha hora para parar, né? Chegava cedo, acabava 2 horas, mas era trabalhando até a hora de liberar o pessoal. E teve uma coisa que me marcou muito ali no CPUR, que foi justamente essa falta da formação, porque eu queria ser militar para poder viver aquela experiência de dar tiro, ir pro mato, fazer adestramento, viver aquele mundo militarismo ali. E na ocasião não vivi. E eu lembro até hoje, cara,
no dia da formatura, né, de soldado, que o pessoal volta do campo, tem lá a formatura no pátio, aí chama os familiares. E no dia dessa formatura, quando eu tava terminando a formatura, né, ao término ali, tava lá o pelotão geral vibrando, né, da companhia, os caras pulando, vibrando, que voltou do campo, né, e se formou. E eu queria, eu tentei vibrar com ele, cheguei um pouco perto ali pra dar uma vibrada, pular com os caras. Mano, teve um cara que eu não esqueço até hoje, só esqueci o nome dele, mas um recruta lá na época, soldado, né, que ele olhou pra mim e falou assim, sai daí, moleque, tu nem foi pro campo. Pô, meu irmão, aquilo ali na hora partiu meu coração, porque era uma coisa que eu queria muito, mano. Eu saí dali na hora, tinha uma árvore lá em frente ao rancho, meu irmão, que eu parei embaixo da árvore, eu desabei, mano. Chorei pra caraca, porque era uma experiência que eu queria ter vivido e eu não vivi. Sim, Ali, como mano, assim? Deus me viu chorando embaixo daquela árvore. E aquilo foi também, né, mais um combustível pra poder estudar, pra fuzileiro. Fiz a prova de fuzileiro naval. Aí eu passei na prova, então na ocasião eu fiquei 8 meses no CPUR, tinha passado na prova e fui transferido direto Pra escola. pro CIAMPA, né, pro curso Formação. de formação. E a formação lá, assim, no CFN são 4 meses de formação. E o meu curso já começou atrasado, que agarrou mais ainda, então tinha menos tempo em casa. É 2 meses direto, sem você ir para casa, e os outros 2 meses tu só vai embora sábado e domingo. Então, assim, é Full adestramento do time. começo até o final ali, você realmente não tem tempo de nada. Então, dali, né, fiquei 8 meses no CPUR e depois eu desloquei, né, lá pro CIAMPA para formação. Cara, excelente. Já tem uma história de superação, né? Porque assim, não foi você que escolheu isso, né? Te colocaram nessa posição e você não conseguiu vivenciar aquilo que os camaradas estavam vivenciando, que é a formação. Mas existiu alguém ali que, tipo assim, pô, você não passou por isso aqui, não. Vá, sai pra lá. Que, cara, só um ser humano. Virou um Você, combustível, né? e você, caramba, cara, calma aí. Traz uma reflexão e pegou isso como combustível pra fazer a tua carreira continuar. E passou no primeiro concurso, como é que foi isso? Na verdade, foi no segundo. Eu tinha feito Segundo. nos anos anteriores. Fiz outras provas também. Cheguei a fazer ESA, cheguei a fazer EPK. Aí eu passei na de fuzileiro, na ocasião. Aí fui pra lá. E assim, até nisso Deus ele é Que bom. perfeito, né, cara? Porque Deus sabe o quanto eu queria viver aquilo. E eu não vivi no exército. E lá tu participou da formação, E né? quando eu fui pro CFN, além de ter ido pra tropa que hoje, né, é altamente operacional, Sim. desde a formação até a prática ali, né, depois que forma, eu caí na segunda companhia no CIAMPA e eram 6. E a segunda já era famosa. É a que mais se arrebentava, mais Mais vibrava. ralava. Falei, Deus ouviu minha oração, Tu mano. não queria Tá isso? fuzileiro na segunda companhia, ralando igual um cachorro mesmo, mano. Mas aí, era pauleira. Mas foi bom. Tem a oração do paraquedista que fala isso. Eu quero a luta e a tormenta, né? Pô, ó, eu não quero mais isso aí, não. Mas na época lá parecia que tinha pedido isso, irmão. Que segundo o pelotão sempre é muita missão. Então tu conseguiu participar da formação. E, cara, assim, quanto tempo tu ficou lá no Fuzileiro? Cara, eu fiquei no Corpo de Fuzileiro Naval durante 7 anos. 7 anos. Assim, desde a minha formação até o momento em que eu pedi baixa. Então, a formação foi no CIAMPA, né? Ficamos lá 4 meses de formação. De lá, a gente foi distribuído, eu fui direto para a Ilha do Governador. Fiquei lotado no 3º Batalhão, que é o Paysandu, de infantaria. Aí do Paysandu, passei na prova de cabo e fui cursar direto no CIASC, em 2017. Aí 17, formei cabo, no quadro de motores e máquinas, né? No Exército, equivalente ao Matibel. Sim. E aí fui direto para engenharia. Foi o último batalhão que eu fiquei até 2019. Engenharia fica- Completando ali 7 anos. Engenharia fica ali na linha vermelha. Linha vermelha. Na Austin Luiz ali em frente. Cara, excelente. Então, 7 anos de experiência na tropa, fuzileiro naval. E tu falou algo importante, que o fuzileiro naval, cara, ele não para o adestramento, né, cara? O tempo todo tá em missão, o tempo todo tá se aperfeiçoando, né? Assim, até hoje é assim. Exato, assim, a rotina em si, o dia a dia, é de adestramento, né? Tem muita manobra em missão no dia a dia. Tem os militares que ficam a bordo fazendo adestramento normal. E tem missão com muita frequência, né? Que Muito. eles chamam lá de manobra. Manobra, Então, tem manobra. manobra em Espírito Santo, Itaoca, Marambaia, tem frequência. Marambaia. Goiás também, Formosa, entre outras missões que costumam ter, mas é adestramento direto, mano, assim, não para literalmente, é fogo quente lá, os caras treinam e... Mas é o seguinte, teu sonho era ser paraquedista. E por que tu não foi fazer o PQD lá no fuzileiro? Boa pergunta. Pô, lá tem como, né? Inclusive, era a ferramenta que eu tinha, né? Eu falei, cara, já que eu queria ser paraquedista, agora eu tô na Marinha, fuzileiro naval, o que eu tenho de alternativa? O Comanfinho. Falei, pô,
Vou me formar, vou lá fazer o Comanfim, eu tiro o paraquedista. Só que aí eu descobri outra coisa depois que eu me formei. Eu descobri que eu era terráqueo. Eu gostava de terra, ficar em casa. É mesmo? E eu lá no Ciampa, na formação, eu Oh, comecei a ver a rotina dos caras, mano. E eu vou te é, falar, os caras não param, para não não. para. É adestramento o tempo inteiro, é missão real, é missão pra tudo que é lado. Que eu, quando eu vi aquilo, eu falei, irmão, eu queria muito ser paraquedista, mas eu também gosto muito da minha vida social, eu gosto da minha família, de ficar em Sim, casa. sim. Então, assim, sinceramente, eu falei, cara, eu mudei de ideia. Eu vou seguir aqui a tropa normal, porque não tô muito afim de sacrificar todo esse meu tempo ali. Porque eu admiro muito. Eu falo, cara, os caras é brabo Sim. demais. Só que realmente, mano, os caras ficam agarrados lá no batalhão, é missão o tempo inteiro, os caras não param, mano. E uma outra coisa também que contribuiu ainda mais pra isso é a água, né? É. Eu o Comanf, filho, é Tempo água o todo, tempo tempo todo, todo, é tempo muita todo. água. E eu, quando entrei no Ciampa, eu sabia nadar o básico, mas eu tinha dificuldade de flutuação. Porque Flutuação. na prova lá, a permanência é É, 10 minutos flutuando. E eu tinha muita dificuldade de flutuar. E eu lembro até hoje o dia que eu venci essa barreira, porque eu sabia nadar normal, mas na hora de flutuar, mano, a água doce ela pesa. Tinha uma hora que eu cansava e eu afundava, então ia pra borda e tinha que ficar fazendo aula de reforço e recuperação. Então, enquanto todo mundo acordava um pouquinho mais tarde para ir pro café, eu acordava era 4 horas da manhã para ir pro reforço de natação. Água gelada, fria pra caraca, sereno, e era assim direto. E eu não tava conseguindo, cara, assim, aprender a flutuar, mano. Eu tava num no jangal ali que eu limite. falei, meu irmão, que troço é esse? E às vezes, mano, sem brincadeira, tinha um banheiro perto da piscina, né? Pra pessoa lavar o rosto, né? Fazer necessidade. E muitas das vezes, quando a gente ia pra natação fazer o reforço, eu arrumava uma brecha pra ir no banheiro, mano. Tipo assim, vou ficar aqui, mano, esperar o tempo passar pra acabar logo, porque não tá fluindo, não tô conseguindo flutuar. E eu queria me esconder mesmo. Tava frio, tava doendo. Eu me escondia ali, mano, com muita frequência. Só que teve um dia que eu falei, na moral, meu irmão, cansei disso. É hoje, eu vou flutuar hoje. Eu vou aprender isso hoje, mano. Decisão. Eu tava no banheiro trancado, eu falei, tô saindo. Saí, voltei pra piscina, entrei na água e eu flutuei os 10 minutos que tinha que flutuar. Mas é o que você falou agora, a decisão, mano. Quando você toma uma decisão na sua vida, mano, ninguém te para. Quem pode parar é só você. Então, aquele momento, eu decidi, eu falei, eu vou fazer. Eu fui lá e fiz, mano. E assim, isso é muito forte, porque isso abre margem Sim, para muitas outras coisas na nossa sim, vida, né? A muitos, partir do muitos. momento em que você decide. Decisão é decidir destino, né, irmão? Assim, eu acredito muito nisso, cara. Muito nisso. E qual foi o período, irmão? Assim, chegou um momento que depois de 7 anos de formação, já acabo, e dentro do fuzileiro, né, existe essa situação, né, que até eu debato muito, muito quando eu convido um fuzileiro aqui, falo muito sobre isso, que o camarada faz concurso para entrar para fuzileiro, faz concurso para cabo, faz concurso para sargento e até tem a possibilidade de ser mandado embora depois de um tempo de serviço. Como é que foi hoje? Isso é o único concurso que existe isso no Brasil. Cara, o que tu acha sobre isso aí? Cara, assim, no militarismo, dentro da Marinha, a gente sempre ouviu falar que, assim, no plano de carreira do fuzileiro naval, da Marinha é o pior que tem, justamente por isso. Porque os outros concursos que você faz EAN, você faz outros Aprendi concursos em ali para a marinheiro. Marinha, você vai direto sendo promovido. No CFN, não. Você faz a prova de soldado para entrar, aí você se forma. Aí você fica ali um período, se eu não me engano, são 3 anos em média. No terceiro ano, você faz a prova para ser promovido a cabo. Aí é peneira gigante, né? Que é onde é a maior barreira que tem, que é muita gente fazendo prova e pouca vaga. Então, quando você passa na prova de cabo, você vai ser promovido no 5º ano, que era assim que funcionava antes de eu sair. Você cursa. E depois de formado cabo, no outro ano, tem a prova para você ser sargento. Aí tem que passar na prova de sargento Isso também. aí, se não Se passar, você não passar, você vai na rota. Então, assim, realmente, na questão de plano de carreira, na Marinha não é muito bom sim, comparado aos outros. E tem um outro agravante. O cara, quando ele entra para fuzileiro, ele pode fazer, se não me engano, 3 ou 4 três. provas. Ele tem, dependendo se ele serviu o exército ou não, ele tem uma chance a mais ou a menos. Tem isso também. Então, geralmente, são 3 chances. Se você não passar na primeira chance, você já retarda 1 ano a sua promoção de Promoção. cabo. Se você não passar na segunda, você retarda 2 anos. Às vezes você passou na terceira prova. Ou seja, era para você ser cabo com 5 anos. Só que por você ter perdido 2 chances, passou na terceira, você vira cabo só com 8 anos. Então, realmente, assim, na EAN, por exemplo, não tem isso. O cara, ele
pode até fazer uma prova lá dentro, passando ou não, quando ele passar ali e for Bateu- promovido, ele bateu o vai tempo. no ano dele ser promovido. Bateu o tempo. Muito diferente do CFN. Por É. isso que o pessoal questiona muito esse plano de carreira. Verdade, cara. Vamos ver onde vai dar isso aí. E agora tem as mulheres também que entraram, né? É algo Segmento feminino, algo muito novo, né? Inclusive no Exército Brasileiro também, em 2026, as mulheres entraram pelo serviço obrigatório, né? Diferente. Obrigatório não, né? Lá é voluntário também as mulheres, mas diferente do fuzileiro que é concursado. E, mano, qual foi o romper desses 7 anos, assim, que chegou o momento que tu falou assim, cara, eu preciso sair. Eu quero me encontrar na vida civil. Por que aconteceu isso? Qual foi o momento? Por que essa decisão? O que eu costumo falar muito pro meu time hoje, assim, é que somente você é o responsável pela situação em que você se encontra hoje. E o que aconteceu comigo foi literalmente ali por volta do ano de 2015. Faz mais ou menos 10 anos isso. Eu estava no batalhão, servindo no Paysandu, na ocasião. Eu era da garagem. E eu estava destacado na base, porque estava tendo adestramento de tiro, tinha que ter alguém na ambulância lá, né, para poder apoiar. E eu fiquei lá algumas semanas destacado. E teve uma ordem no batalhão que era para atualizar o Vale Transporte, mas como eu estava destacado, eu não tinha como ir lá. E até então eu também estava calçado. Depois eu atualizava. Só que por uma falha lá do setor, eles cortaram meu Vale Transporte. E além de cortar meu Vale Transporte, eles estavam descontando dias não trabalhados ali na ocasião. Resumindo, teve mês que eu recebi R$ 500 de salário. Aí começa o desespero. O que você faz com R$ 500? Eu tava, na época, morando. Hoje é minha esposa, na época era namorada, morava só nós dois, o irmão dela também, que tava indo pro CPUR. Meu sogro é militar também, é fuzileiro, então ele tava servindo em Manaus. A casa ficou aí, ficou eu e ela e o irmão dela, né? Que na ocasião tinha que servir, não podia ir embora. Então, naquele momento, era eu para sustentar a casa, com R$ 500. Desesperador. Falei, cara, o que eu vou fazer da vida? Então, ali já foi assim, uma virada de chave que contribuiu para todas as demais etapas. Porque naquele momento eu entendi que eu não podia ter uma única fonte de renda. Sim. Porque ali o meu mundo desabou. Falei, o que eu faço? Eu não tenho uma faculdade, eu não tenho um curso técnico, eu não sei fazer nada além do militarismo, Tirar sei fazer nada serviço. além de dar tiro, tirar serviço. Falei, o que me resta? Dar serviço dos outros. E eu vou te falar, na moral, cara, eu bato palma pra esse cara ficar dando serviço dos outros. Porra, Porque corajoso. se Né? eu dei 3 serviços, foi muito. Porque eu dei um serviço num camarada que eu falei, loucura. Porque o meu serviço era segunda, aí eu saí de serviço na terça. Aí eu pegava o dele na quarta, saía na quinta. E sexta-feira era o meu de novo. Só que lá é com expediente. Tu sai de serviço com expediente. Então, assim, era muito sacrificante. Eu falei, meu irmão, não vale o preço. Não faz sentido, porque é muito Barato demais? sacrificante. Era papo de R$ 100 na É. época. Não dava. Eu falei, irmão, preciso arrumar alguma coisa. Não dá pra ficar dando serviço, não, senão eu não vou viver. E um belo dia eu tava em casa mexendo no telefone, no Facebook na época. E eu participava muito de grupos, né? De rolo, joga pra rolo, venda, bazar, enfim. E eu vi uma pessoa vendendo um escapamento de moto, que é o Coyote, né? Muita gente conhece, aquele cano barulhento. Na época eu gostava, cara. Hoje eu fico horrorizado. Eu fico, meu Deus Deus, me como é que eu livre. gostava daquilo, cara? Ô, David, prepara aí. Prepara o Boris Karloff pra ele conhecer aí, cara, que ele gostava desse negócio de moto Rapaz, barulhento. loucura mundial. E eu vi o cara vendendo um cano daquele por R$ 200 anunciado. E eu entendi de moto um pouquinho. Falei, cara, isso aqui, pô, novinho assim, 200, isso aqui vende rápido. Isso aqui vale 300 fácil. Falei, caramba, e se eu comprar esse cano por 200 e eu vender por 300, eu ganho 100. Pô, melhor que dar um serviço. Eu fico 24 horas de serviço, sofrendo lá o risco de ser preso, caramba, qualquer lance que tu der, tu tá içado lá. Falei, pô, 100zinho. Falei, pô, mas eu não tenho R$ 200. O que eu faço? Peguei emprestado com meu primo na época. Primo, presta dinheiro aí, depois eu te devolvo semana que vem e tal. Aí ele me prestou. Mandei mensagem pro cara, fui lá buscar o escapamento, o Coyote, comprei dele por 200. No mesmo dia fiz o quê? Anunciou. Anunciei de novo. 300. Novinho tava. Dropship. No outro dia, o cara querendo comprar, falei, eu levo, de moto também, gastava um pouquinho de gasolina, fui lá, levei, vendi, 300 no bolso, eu falei, caramba, gostei disso, 100zinho assim? Maravilha. Aí Né? o que eu fiz? Vou ver se tem mais. Aí comecei a ficar pesquisando, Facebook, OLX, cano de moto, Coyote, escapamento, Coyote, caçava tudo que era nome parecido para ver os preços, que tava barato, comecei a comprar, tava caro, eu barganhava, desenrolava pro cara dar um desconto, comprava alguns meio surrado, comprei um jet, lixa, reformava em casa, pintava tudo. E eu comecei a fazer isso com frequência. Paguei o meu primo de volta, aí primo, toma teu dinheiro, fui comprando outros e tendo esse lucro ali. E
Fiquei fazendo isso durante um ano, mais ou menos, 2015, até o final de 16 ali, mais ou menos. Então, assim, tinha ocasião que eu ia buscar um escapamento na Ilha do Governador. Eu moro em Nova Iguaçu, aí tinha que ir pra ilha, eu pegava. Aí eu reformava. Aí pra vender, eu vendia em Campo Grande, que o cara era de Campo Grande. Aí ia lá em Campo Grande e levava. Tinha esse trabalho pra lucrar, às vezes R$ 100, às vezes 30, às vezes 50. O lucro não era muito. Sim, Mas assim, foi um jeito que eu encontrei melhor do que dar serviço. Que eu sim. falei, se eu vender 2 canos com lucro de 50, é melhor do que eu dar serviço. Ainda durmo em casa. Que a dor do militar é essa, né? Ninguém É. quer dormir no batalhão. Eu falei, não, pô, ainda durmo em casa. Então comecei a empreender, vamos falar assim, nessa ocasião, com escapamentos de moto. Então, ali foi uma virada de chave para o que aconteceu a seguir, que foi mais um momento delicado. Eu tava ganhando já um dinheirinho vendendo cano de moto, tava ficando confortável, né? Não tava, Não tava mais tirando serviço. não tava sobrando, mas eu falei, pelo menos eu tô pagando as minhas contas. Não sobra nada, mas eu pago minhas contas, tá bom. Então eu fui diminuindo o ritmo de ficar buscando cano, de vender, porque dava um trabalhinho, eu tava ficando já enjoado já disso já. E aí, no ano de 2017, bem no começo, eu passei na prova de cabo, fui cursar, né, lá no CIASC. E lá no CIASC eu encontrei um amigo meu, né, do curso de formação de soldado ainda, do CIAMPA. Ele também passou na prova, a gente foi cursar na mesma turma. E um belo dia no alojamento, estava lá trocando de roupa, né, na hora do almoço e tal. Aí ele foi e fez um comentário assim, pô, mano, bem dá pra ganhar um dinheiro com proteção veicular, com a PVS e tal. Eu falei, é mesmo, mano? Como é que é isso? Cara, também não sei. É porque o tio do fulano, ele trabalha com isso, o tio de um outro colega nosso também, do batalhão. Aí eu falei assim pra ele, cara, então vai lá, vê como é que funciona e me fala, que nem querer ver eu queria, dava com uma preguiça. Eu falei, meu irmão, não quero mais trabalho não, tá bom já. Aí aquele dia ele foi embora, é o Coelho, tá borrado até hoje. Foi embora ele, passou numa loja da PVS na época, para poder perguntar como que era o trabalho, e a menina explicou para ele que existe uma remuneração, que existe uma renda extra, que existe ali também um plano de carreira alternativo, uma recorrência. Aí passou para eles detalhes. No outro dia, ele chegou no batalhão, aí me contou como é que era. Contou coisa pra caramba, mas quando ele falou assim de um ganho inicial que a gente tem na PVS, que é a adesão quando o associado contrata o nosso serviço, ele falou assim, 350. Eu falei, quê? Não, é só fazer lá a proteção de uma pessoa que quer, né? Tá sem seguro, tá procurando proteção veicular, tu ganha 350. Eu falei, quê? 350? Eu só gravei isso. Falei, pô, eu tinha que buscar um cano, levar, reformar, fazer um monte Pô, de pra coisa ganhar pra ganhar 50, 50. 100. Vou lá ver esse negócio. Aí no mesmo dia, saí do quartel, passei num outro escritório também, que hoje, né, é do meu gerente lá, que é o Jefferson Cancela. Entrei lá, falei, como é que faz pra trabalhar aí? Já entrei assim, né? A esposa dele olhou, entendeu nada. Ué, do nada? Falei, não, eu sou militar, tô sabendo que dá pra ter uma renda extra. Como é que funciona? Ela me explicou tudo, só gravei os 350, irmão. Falei, não, mas se eu vender é 350? Vender 2 é É, R$ 700. 2 é 700, é. Ela me explicou um monte de coisa que eu falei assim, não, tá bom, vou lá, vou fazer o seguinte, tá? Eu vou divulgar primeiro. Quando eu conseguir alguém interessado, eu volto e peço ajuda, pode ser? Porque ela queria me dar um monte de coisa, material. Eu falei, não, não, não adianta me dar material se eu não tenho pessoa interessada. Eu vou divulgar primeiro. Aí comecei a divulgar pra tudo que é lado. Amigo, rede social, grupo, vizinho, minha mãe. Cheguei em casa zoando minha mãe já. Falei, mãe, vou fazer o seguro do teu carro. Brincando assim, né? Minha mãe olhou pra mim. O que você tá arrumando agora, hein? Eu falei, nada, mas eu vendo seguro agora, né? Na época a gente falava até errado alguns termos. Aí, dali começou, né? Então, eu conheci a proteção veicular naquela ocasião, em 2017. Posterior ao momento de dificuldade no batalhão, porque Sim. eu não tinha uma renda, então ali eu entendi que eu tinha que ter uma renda alternativa. Comecei a vender cano de moto, depois conheci a proteção veicular, consegui fazer as primeiras vendas. No meu primeiro mês eu fiz, eu acho que 8 vendas na proteção veicular. Aí uma média de R$ 300 ali que você ganha. Sim. Quando eu olhei aquilo, eu falei, pô, meu Tô irmão, rico, tô calma aí, rico. tô ganhando mais do que eu tô ganhando no quartel, o negócio é bom mesmo. Então eu comecei, assim, a me dedicar com muita intensidade no projeto ali de conseguir novos associados, de formar equipe também lá, né, que você pode estender essa oportunidade para outras pessoas, mas a virada de chave, literalmente, né, que você perguntou, ela também veio um pouco depois, ela veio no final de 2018. Por quê? Na época, eu morava com a minha esposa, né, hoje, como eu falei, e a minha mãe morava na casa dela, que é uma rua do lado. Eu sempre tinha o costume de sair do batalhão e passava na minha mãe para poder tomar um café, né? E dali eu ia para casa. Então eu tinha essa rotina.
Teve um belo dia que eu cheguei em casa, passei na minha mãe para tomar um café antes de ir embora. Aí eu cheguei em casa e minha mãe tava no sofá chorando. A gente que é filho, né, mano? Já fica tonto. Falei, caraca, pronto, morreu alguém, não é possível. Já fica desesperado. Aí eu olhei pra minha mãe chorando. Eu cheguei nela, falei, mãe, o que que houve? Ela levantou, aí ela abriu o coração, né? Ah, seu pai ficou desempregado de novo. Meu pai, ele era motoboy. Cresceu me criando nessa profissão, né? Até hoje, PQD. sou muito grato. PQD, depois fui pra segurança, depois virou motoboy. Então, desde a minha infância mesmo, meu pai era motoboy, a vida inteira. Cresceu me criando como motoboy. E naquela ocasião, minha mãe tava chorando porque ele foi mandado embora, com a mão na frente e outra atrás. E a preocupação dela qual que era? Como é que ia pagar as contas? Porque eu tenho um irmão, que na época era bem mais novo, então eu tinha escola, tinha compra, tinha um monte de coisa para resolver. E a situação apertou muito. Minha mãe chorando ali, eu vi o desespero na ocasião. E quando eu vi aquilo, aquilo me comoveu, porque eu falei assim, cara, não é possível, mano. Naquele momento eu assumi uma responsabilidade na minha vida. Eu falei, eu nunca mais aceito que isso aqui se repita dentro da minha casa. Eu vou mudar isso. Então, eu assumi a responsabilidade de mudar a realidade da minha família, na ocasião ali dos meus pais. Sim. Mano, naquela hora, eu dei um abraço na minha mãe. Minhas únicas palavras para elas foram essas. Eu lembro até hoje. Eu falei, mãe, fica tranquila que vai dar tudo certo. Eu só falei isso, abracei ela. Meu irmão, ali minha cabeça começou a fazer conta sozinha, mano. Coisa de fração de segundos fez conta, mano. Que eu abracei ela. E eu lembrei da minha renda extra que eu tinha na época, que é a PVS. Eu falei, cara, eu tô na PVS, eu tô ganhando X, eu tenho uma renda Y, lá eu ganho tanto por venda, lá eu posso construir uma equipe, lá quando eu atingir tantos associados, eu vou ser promovido, eu vou ganhar mais, então se eu ganhar mais, eu vou precisar abrir um escritório, quando eu abrir um escritório, eu vou trazer minha mãe para trabalhar comigo, aí eu vou pagar bem a minha mãe, para minha mãe me ajudar, e o meu pai nunca mais precisar trabalhar para ninguém. Foi algo assim, segundo. Na hora ali, peguei, saí, falei, meu irmão, é isso. E eu fiz essa conta ali, falei, eu vou mudar isso. Então, dali pra cá, final de 2018, de fato, eu entrei de cabeça no projeto. Falei, cara, preciso tomar uma decisão. Mandei mensagem para alguns amigos da época que eram referência no segmento. Eu era novo. Tinha uma galera que era referência. Eu falei, vou chamar esses caras, vou perguntar o que que eles estão fazendo. Que eu aprendi isso muito rápido. Modelagem. Você tá vendo alguém que tem resultado, você pergunta Fala o quê? mesmo. Como é que ele fez Chega e lá. como ele fez. Falei, vou lá perguntar. Perguntei, aí alguns me deram algumas dicas ali, mas teve um cara que me deu uma dica que eu rompi mesmo, e eu dobrei o meu resultado. Então comecei a ter um resultado muito melhor. Até chegar um ponto de eu de fato ter que fazer uma escolha. Porque eu tinha a minha rotina no batalhão e eu também tinha minha renda extra, no caso na PVS. Então ficava fazendo os dois. Então em 2019, pouco tempo depois desse episódio, né, do meu pai ficar desempregado, quando foi mais ou menos em maio, a rotina no batalhão estava muito saturante, porque eu era da Legal. engenharia, era Delta, né? Tinha habilitação de caminhão, pegava muita missão de caminhão e é tipo assim, era 20 caminhão na garagem e 4 motoristas. Resumindo, era só a gente ali sangrando e quando eu não tava sangrando, tava de serviço. Tava sinistro. Então, o que que eu observei naquele momento? Eu falei, cara, eu dedico 80% do meu tempo para a Marinha. E o meu salário é esse aqui. Na época eu ganhava 3.500 em média como cabo, né? Com passagem ali e tal, dava uns 3.500. Eu falei, cara, eu dedico 80% do meu tempo para a Marinha e eu ganho isso. E aqui na PVS só me sobra 20% de tempo. E com esse meu 20% de tempo eu ganho o dobro. Eu falei, cara, eu preciso fazer uma escolha, porque eu estava muito estressado da rotina do Sim. batalhão e era um sonho estar na Marinha. Então foi uma Sim. decisão difícil na época. Sim, imagino. Mas eu tinha um propósito. Naquele momento em que meu pai ficou desempregado, que eu abracei minha mãe, nasceu um propósito. Eu falei, Sim. irmão, eu tenho um propósito. Então o que que eu pensei? Se eu dedicar 100% do meu tempo para uma única coisa, tudo que você foca expande. Sim. Então naquele momento, eu tomei uma decisão. Eu falei, se eu dedicar todo o meu tempo na PVS, no mínimo eu vou dobrar o meu ganho. Mas não é pedir baixa para poder ficar à toa, não. É para trabalhar esse tempo que eu não Focar. trabalhava. Então, aquilo ali, né, foi um aprendizado que eu tive até sobre a questão da visão. Porque muita gente confunde a visão com, com... Caramba, fugiu o nome agora, cara. Propósito. Propósito, visão, que você enxerga. A visão não é o que você enxerga. A visão não é o que você enxerga.
A visão é o propósito para onde o coração ele te direciona. Porque a gente tem 2 olhos. Só que se você observar, eles estão em sincronia. Estão fazendo o mesmo movimento, olhando para o mesmo lugar. Se cada olho fosse fazer o que quer, você não andava, você ia ficar tonto ali. Mas a visão de fato não é aquilo que você está enxergando, mas é para onde o seu coração inclina. Então a visão ela nunca foi divisão, é propósito. Então eu tive aquele propósito na ocasião, quando o meu pai ficou desempregado. Eu tive aquela visão, eu falei, irmão, eu vou mudar isso. Rápido. Só que para eu mudar isso, eu preciso concentrar minhas energias numa única coisa, porque se eu Decisão. ficar dividindo a minha atenção, eu não consigo fazer tudo. Então, naquele momento, eu pedi baixa para me dedicar 100% na PVS. Fiquei até dezembro de 2019 e quando foi em dezembro, a minha baixa saiu. E aí eu dediquei 100% desse tempo só na PVS de fato. Como eu disse, aconteceu o esperado. O meu resultado ele dobrou. Então, dali para cá, eu consegui alcançar o propósito, abri um escritório, trouxe minha mãe para trabalhar comigo, conquistei de fato, né, aquele sonho de mudar aquela realidade. Minha mãe hoje está comigo, meu pai não trabalha mais para ninguém, graças a Deus. Então, assim, as coisas foram resolvidas. Já que teu pai era motoboy, podia fazer as verificações na placa, né? Também, tá vendo aí? Mas dali pra cá vieram vindo, né, assim, outros Graças a Deus. propósitos. Mas, assim, um pouco da história ali, dessa transição, né, do porquê que a gente saiu e hoje tá só aqui na PVS, mas é um pouco disso, né, necessidade com propósito. Acabou juntando as duas coisas. Irmão, aí volta a palavra da decisão, né? Decisão desse destino. Meu pai falou a mesma coisa, ele falou, pô, uma decisão que você tomou mudou a vida de muita gente, que não foi só ali, né, depois expandiu. Exatamente, irmão. Cara, o poder é uma responsabilidade, né? Você liderar. É uma responsabilidade você ter esse aspecto da liderança na tua decisão. Eu falo isso muito relacionado também ao meu pastor, né? O José Valandro, da Atitude, que nasce uma igreja numa escola municipal e hoje nós temos, eu acho que 117 igrejas pelo mundo. Sabe? Só com uma igreja com mais de 20 mil membros aqui na Barra. Então, a partir de uma decisão. Vamos para essa escola aqui, da escola aqui a gente vai multiplicar. Sabe? E quantas pessoas foram abençoadas, são abençoadas, quantas famílias foram restauradas através dessa visão. A mesma coisa você. A sua mãe, seu pai, quantos distribuidores, quantos gerentes hoje estão contigo nessa missão, que levaram sustento, que mudaram a sua vida através de uma decisão de um cara que tinha que romper uma porta que ele tinha construído lá atrás. Cara, é muito forte o camarada entender isso, muito forte você entender isso, né? O poder da decisão. Porque às vezes você está passando por um momento, talvez até de sem saber o que fazer, para onde ir. Talvez a resposta está aqui nesse episódio. Cara, toma uma decisão, irmão. Qual decisão? Tome a decisão que está no teu coração. Exato. Não é isso? Toma a decisão que está no teu coração. Porque nós temos aqui nós seguimos a regra 13 e 14. Não sei se tu conhece ela. Pode levar para o teu time, treinar teu time lá. Que foi a regra criado pelos pilotos na época da guerra. Quando os pilotos eram atingidos, seus aviões eram atingidos. E o piloto só tem uma decisão a tomar. A partir que o seu avião ele é atingido, ele só tem uma decisão a tomar. Qual a decisão a tomar? Ejetar. Só que muitos pilotos tentavam levantar a sua aeronave mesmo caindo. Eles achavam que poderiam levantar a sua aeronave. Então, naquele momento, muitos pilotos morreram. E na avaliação, cara, por que a gente está perdendo tanto piloto? Porque eles não ejetaram. E foi criada uma sequência de regras no procedimento de cada etapa. Regra 1, regra 2. Mas existe a regra 13 e 14, que marcou a vida desses pilotos. A regra 13 significa o seguinte: faça o que tem que ser feito. Então, quando você for atingido, ejete. Foi atingido, ejete. Só que mesmo assim, meu irmão, quando o piloto ele era atingido, ele tentava... Aí vem a regra 14. Você sabe o que tem que ser feito. Daí é forte. Então, quando ele vinha, faça o que tem que ser feito, você sabe o que tem que ser feito. Ele já estava. E os pilotos sobreviveram, seus paraquedas, seus aviões caíram. E continuou a missão. Então, às vezes, você precisa fazer o que precisa ser feito. E o melhor de tudo, Alan, a gente sabe o que tem que fazer, cara. Exato. Cara, tu sabe que para ir pro próximo nível precisa estudar. Faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Você sabe que tem que estudar. Pô, quer chegar no nível que o Alan tá? Pô, o cara que tá começando agora, Alan, quer chegar no nível, irmão? Tem a estratégia. Além da estratégia, tem, irmão, a missão. É porta a porta. Não sei qual é a estratégia, mas tem uma estratégia. Faça o que tem que ser feito. Isso aí que você falou, assim, é muito forte na questão de fazer o que tem que ser feito, porque, de fato, é o único caminho.
E a primeira coisa que eu aprendi na formação, quando eu fui pro CIAMPA, né, pro CFN, já foi sobre o tempo. Primeira coisa que a gente aprende lá. Tempo é o tempo que se tem. Não para. Se você dormiu, você teve tempo, porque lá você tinha que fazer adestramento, tinha as provas lá para fazer, se tu não passasse na prova, tu ia na rota também, não tinha coxambração, era pauleira e prova para fazer. Então a gente aprendeu que o tempo é o tempo que se tem, então não tem desenrolo. E uma das coisas que de fato contribui, né, para você que está em casa aí também, né, que quer romper, que quer ir para um próximo nível, eu pratico isso muito hoje no meu time. Hoje eu tenho um time bem grande dentro da PVS Brasil, somos o maior time do Brasil, por sinal. Excelente. Olha o Maravilha, militar aí, olha olha o aí, militar aí, olha se aí, ó. destacando. Bora, pô, Ó, tá ligado. entendi aqui, meu. Então hoje a nossa equipe ela é a maior do Brasil nesse segmento de proteção veicular, dentro da maior empresa também de proteção veicular, que agora é proteção patrimonial mutualista, né? Com a SUSEP aí tá mudando muita coisa, vai melhorar. Então, eu tenho muitos camaradas que trabalham comigo que são militares, alguns da ativa, outros que foram na rota. Veterano. Esses militares que são veteranos, que estão na ativas, que trabalham comigo tendo uma renda extra, eles têm um resultado muito bom. Porque o que é que todos eles têm em comum? Disciplina. A disciplina. Então a disciplina ela é um divisor de águas. E o que é a disciplina? É você fazer aquilo que tem que ser feito, ainda que você não tenha vontade. Então eu ensino isso dentro do meu time, até para os paisanos, pessoas que nunca foram militares. Eu mostro a importância da disciplina, eu mostro o resultado que a disciplina pode gerar, e a partir disso a gente consegue construir um cenário. Aonde você quer chegar? A pessoa me fala, a gente senta, monta um planejamento, eu mostro para ela o caminho e eu boto com muita clareza no papel a importância da disciplina. Porque se eu falar que é fácil, é mentira. Sim. Quem é que cresce com facilidade? Ninguém. Sim. Nem massa de bolo. Só massa de bolo, né? Para crescer ali no forno ali e pão apanhando. Enfim. Mas, de fato, através da disciplina, outras portas vão se abrir. Sim. Então tem gente que às vezes não é muito bom, não tem um talento na comunicação, mas ele tem disciplina de todo dia estar lá naquele Super endereço, do lado de uma pessoa que tem talento. Aquela pessoa que tem talento vai ensinar ela. Ela não sabe ainda, mas ela tem a disciplina de todo dia pagar o preço, de acordar mais cedo, de ir embora mais tarde, passar o dia naquele ambiente sendo ensinado por aquelas pessoas. E apesar de parecer simples, é mais desafiador do que parece. Sim. Porque uma coisa é quando você tem um patrão mandando em você, você tem horário para cumprir, você está no quartel, no batalhão nativa, tem horário para chegar, se não chegar é cadeia, então não tem desenrolo, você Essa se é a TV. vira e tu tá lá. Tá lá. O quartel é assim. Alguém pra te mandar. Agora, quando você não tem alguém para te mandar, não tem um patrão, teu patrão é você, é aí que a disciplina ela é mais desafiadora ainda. Porque o fato de você não ter ninguém para te mandar faz com que você pense que você pode dormir mais tarde, acordar mais tarde, que você não tem que chegar no horário, que você não tem que trabalhar isso tudo. Sim. Então, realmente é um desafio maior. E a gente trabalha muito em cima dessa disciplina. Então, o camarada que ele quer romper hoje, realmente, ir para um próximo nível, ele tem que primeiro recalcular a rota dele. O que ele quer fazer? Traça lá o objetivo. Segunda, ele vai ter que buscar referências, é importante referência. Escolhe uma pessoa que seja referência naquela área, uma pessoa para se modelar, para você ter um alvo, para você chegar naquele objetivo. E o terceiro é a própria disciplina, né? Com a disciplina você vai começar a ter uma rotina para te levar àquele objetivo e você vai conseguir chegar lá. Agora, sem disciplina não vai ter como, é impossível. Eu falo porque eu trabalho com pessoas e eu vejo com muita frequência pessoas no meu time que têm disciplina e o resultado é bem grande. E pessoas que, em alguns momentos, têm aquela instabilidade. Tá com disciplina essa semana, na outra falha. E o resultado fica oscilando. Ele não consegue romper. Mas, de fato, a disciplina ela é inegociável. Disciplina supera o talento, né, irmão? Exato. E as pessoas, quando conseguem romper, um camarada fala comigo, é muita iniciativa e pouca acabativa. Ele falou essa palavra, eu gostei pra caramba dessa frase. E é verdade, cara. E o brasileiro, ele tá um pouco assim. É por isso que eu acredito muito, cara, na visão de um guerreiro que passou por essa escola. Eu digo que é a única escola do mundo que ainda, pelo mundo que nós vivemos, né, pode ser formado sob a pressão. E os atributos da área afetiva são muito bem trabalhados dentro das Forças Armadas. A disciplina, a hierarquia, que é muito importante dentro de uma estrutura empresarial, né? A liderança, a autoliderança, né?
eu sempre como um bom paraquedista, não sei se tu, eu não sei, eu sei que tu não consegui, não teve a oportunidade, vamos botar assim, mas sem diferenciar aqui, Mas era porque boot-marrom. boot-marrom fuzileiro, mas o paraquedista ele tem um MS. O MS é o seu mestre de salto. É o guerreiro que fica na frente da porta do avião, olhando a letra código para que ele possa lançar a tropa. Então ele precisa de um sinal de dentro do avião, passar pelas hélices de lançamento e encontrar a letra código T para que ele possa lançar aquela tropa que está com ele dentro do avião. Ou o sinal de fumaça. Quem é o MS é o mestre de salto. Então, quando ele vê a letra código batendo no boot dele, no olhar que ele olha de cima para baixo, assim, ele fala, a luz acende. Porque o piloto também entregou azimuth, mas ele vai conferir. E o piloto, a luz acende, luz verde, ele confere, é isso mesmo. Ele olha para a tropa dele e fala assim, ó, na rota, siga-me. E ele se salta e a tropa vem soltando. Por muitas das vezes eu falo que muitos guerreiros, seja paraquedista, fuzileiro, convencional, eles estão esperando já de alguém. Eles estão esperando o comando de alguém para tomar uma decisão para que seu paraquedas possa abrir. Mas tem hora que esse MS é o cara. Tem hora que essa decisão é você que tem que tomar. Você que vai dar o comando para que a tropa venha contigo. E quando o cara espera, irmão, não vai ter quem falar, é ele. E acaba que ele entra em depressão, acaba que ele fica solitário, acaba caindo no subemprego, porque não se encontrou. Mas com os atributos que foi impregnado, ensinado para ele, irmão. Se esse cara entender, cara, com o Alan, olha o Alan, onde o Alan tá. Poxa, olha o Arariba aí. Pô, olha o David. Olha quantos outros militares e veteranos estão performando pelo Brasil, cara. Entende? Então essa capacidade, eu acredito nisso, irmão. É por isso. Eu tô aqui feliz de compartilhar essa história, porque é por isso, irmão, que nós estamos aqui. Para mostrar pro cara que existe vida após a baixa, cara. Aí o cara não. Muitos acreditam o seguinte, poxa, eu vou sair do quartel. Antigamente, na minha época, eu não tinha Uber, mano. Eu vejo essa rapaziada aí com esse negócio de iFood, com 13, 15 anos de idade, eu falo, cara, irmão, se tivesse isso na minha época, eu estaria faturando, meu irmão. Pô, eu tinha que procurar um quintal pra capinar, meu irmão, pra ganhar R$10. Se tivesse isso, eu estaria com a minha bicicletinha, ó, pedalando. Mas hoje tem um Uber pro cara, o cara vai lá por não. Mas, cara, existe algo maior. Existe algo maior. E, cara, parabéns, irmão. Parabéns pela decisão. Não só de transformar a vida da tua família, da tua parentela, da tua mãe, do teu pai, da tua esposa, mas por ajudar outras pessoas. Sabe? E que quero, cara, te pedir pra tu falar com esse cara diretamente olhando no olho dele. Tipo assim, cara, quais oportunidades tem nesse mercado que ele possa olhar pra isso e falar assim, cara, isso aqui é uma profissão que além de botar comida na tua mesa, isso aqui pode mudar a tua vida. Compartilhe um pouco dessa experiência, assim, você é o cara pra isso, meu. Eu não sei um pouco sobre isso não, tu pode falar, fica à vontade. Pegando esse gancho aí que você falou, que é muito importante, né, do MS, você foi muito feliz aí na colocação, né, de fato, porque tem muita gente hoje esperando o comando para saltar. Só que às vezes esse alguém que vai dar o comando é você, não tem ninguém no avião, é só você para poder tomar ali aquela decisão. Então até aí, dá para você ser um pouco inteligente e observar o mercado, observar o que está acontecendo aqui fora, porque de fato existe vida após a baixa. Na Marinha a gente fala existe vida após Marinha. Então, se você é aquele camarada que está esperando o comando, alguém falar vai, aí entra mais uma vez a importância da modelagem. Escolhe uma pessoa que é referência na área que você quer atuar. Veja o que aquela pessoa fez. Tenta se conectar com ela. Como que ela fez? Eu aprendi uma coisa também com o nosso líder na PVS. O sucesso, ele deixa rastros. Deixa. Irmão, vai ter rastro. Vai no rastro daquele camarada que você vai ter sucesso. Então, se você está esperando o comando para assaltar, se conecta com pessoas que estão onde você quer estar. Só que vai ter ocasião que, de repente, a área que você quer atuar, você não tem uma referência ou você não conhece. Então, você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que fazer conta. Você vai ter que enxergar lá na frente, ter aquela visão para poder tomar uma decisão que vai mudar não só aquele momento, mas a tua história, a história das pessoas que você ama, pessoas que estão ao seu redor. Porque assim também foi comigo. Através de uma decisão que eu tomei, eu não mudei só a vida da minha família. Eu mudei a vida das pessoas que estavam ao meu redor, começando pela minha família, mais amigos, familiares, outras pessoas que eu conheci no caminho, né? Hoje a gente tem, como eu falei, a maior equipe do Brasil, a gente tem algumas estruturas, a gente gera empregos através de uma decisão. Então, para você que está esperando o momento perfeito, sinto te falar, ele não existe. O melhor momento é agora. Não existe. Quer fazer algo? Levanta,
corre atrás que você vai conseguir. Tem uma coisa que eu sempre falo no meu time. Se alguém fez, você também consegue fazer. Se ninguém fez, você pode ser o primeiro. E esse é o melhor caminho para você poder romper e avançar para o próximo nível. É usar a modelagem e trabalhar. Porque tem uma coisa que é muito comum hoje, né? Muitas pessoas hoje têm a tal receita de bolo, uma fórmula, né, para você executar uma missão e crescer e romper o nível. Só que muita gente não quer trabalhar, porque é fácil. Não tem a O constância. bolo não faz sozinho, pô. Você tem que ir lá e fazer a tua parte, tem que ter a mão de obra. Então, se você realmente quer romper, quer ir para um próximo nível, você vai ter que trabalhar, pô. Principalmente ter a disciplina ali para poder alcançar esses resultados que você almeja. Cara, excelente, irmão. Parabéns, cara, pela jornada, parabéns pelo trabalho, parabéns por incentivar e tomar decisões que podem que tenham ajudado outras pessoas. E peguei essa frase aqui da decisão e o papiro liberta todas as áreas, cara. Nós temos um camarada nosso que ele sempre fala que o vendedor, né, ele não. Existe uma frase que fala: me mostre um vendedor que estuda como médico que eu te mostrarei o resultado que ele tem acima do médico, porque a venda é libertador. Né, cara? Se você estudar como o médico estuda, porque o médico tem que estudar de fato, irmão, você vai ter resultado. Você vai ter resultado. Então, se você fizer de fato o que tem que ser feito, cara, você vai ter resultado. Agora, se tu tiver as crenças limitantes de onde você vem, aonde você mora, como é que você foi criado, cara, e olhar pra isso como se fosse ó céus, ó vida, irmão, aí você tá fadado a fracasso. Tem uma outra coisa importante, né, também, que a gente aprende na Bíblia sobre as amizades, inclusive, né? Que a Bíblia ela nos ensina que quando você anda com pessoas sábias, você também se torna um sábio. Quando você anda com tolos, você vai ser um tolo. E muitas das vezes a gente escuta aquele ditado popular, né? Que você é o reflexo das 5 pessoas que estão ao seu redor. Você é o produto do meio. E muita gente acha que isso é só uma frase, né, de internet. E isso não é, pô, isso é uma realidade. Hoje eu convivo com pessoas, né, que isso é muito evidente. Quando você, de fato, começa a ter amizade, né, e um relacionamento ali com pessoas que têm um resultado que você gostaria de ter, automaticamente você vai ser mais um cara daqueles que tem resultado. Assim também é o contrário, quando você começa a se relacionar com pessoas que não têm uma visão de futuro, que não têm ali uma projeção de crescimento, você vai imitar aquele comportamento. Então, um dos grandes problemas hoje das pessoas que querem romper é que elas têm medo de perder a amizade. Aí tem não sei se tu conhece ele, né, de Ron. De Ron, no livro dele, fala o seguinte: se você tem medo de perder as amizades pelo teu crescimento, eu tenho um segredo pra você. Faça novos amigos. Exato. Irmão, faça novos amigos. Porque Não dá. É melhor andar sozinho do que mal acompanhado. faça novos E amigos. não vai ficar pra adianta, trás. cara. Você, quando começa a se relacionar com pessoas que pensam diferente, você vai ser julgado. Você entra num ambiente novo, mas, de fato, se você tem medo de perder a amizade, você não vai crescer, cara. Porque, infelizmente, é uma realidade hoje. Quando você se destaca, você vai ser zombado, porque você quer ir por um caminho diferente. Então, é uma decisão até nisso. Escolher as amizades certas. E se não tiver, é melhor andar sozinho e construir essas amizades, fazer novas amizades, como você disse. E faz parte. Se não estão te criticando, você precisa incomodar alguém, cara. Se ninguém não tá incomodando ninguém, você não tá fazendo muita coisa, não. Porque, cara, é só você ver, cara. É porque todo mundo que tá performando, alguém tá sendo incomodado, viu? Faz parte. Normal. Né? Faz Só parte. leva pedrada da árvore que dá fruta. Pô, então assim, cara, eu paro às vezes, calma aí, eu sou muito bonzinho aqui, mas preciso, assim, não vou botar a palavra, eu preciso ter alguns inimigos, irmão, porque eu tô no avanço, cara. Eu preciso ter pessoas que falam, pô, na internet a gente chama de haters, né? Preciso ter haters, porque se eu tô fazendo alguma coisa que é bom para a sociedade, se eu tenho comportamentos bons para a sociedade, que vai transformar vidas, que vai, cara, eu tenho que ter pessoas que vão contra isso, faz parte. Não sou eu que inventei, nem tô dizendo que eu quero isso não, mas faz parte. Então, é autoavaliação. Agora você tá sendo muito bem quisto, não sei, aí tu tem que ver o que tu tá fazendo de diferente. Né? O que tu tá fazendo de diferente. Irmão, quero te agradecer por esse convite. Eu sei que tem muito assunto aqui que a gente poderia externar mais, porque esse episódio aqui tá bom demais, tenho certeza disso. Só que a gente tem um tempo aí, tem um tempo também. Já eu gosto sempre de encerrar assim quando tá bom, que a gente tem uma outra oportunidade para um próximo episódio, parte 2, que de acordo com os comentários da galera aí, a gente vai fazer a parte 2 aí. Tem coisas que tu não cantou, não puxou uma canção. Tem uma canção que tu lembra aí? Como é que tem?
Ó, Caramba, ih, canção? ó, era o cara da canção ou Pô, não era, David? aí é do Ciampa, Cães de Guerra, né, pai? Como é que era? Cães de Guerra é aquela. Tem várias, na verdade. Agora, para lembrar uma. Cães de Guerra É porque preparar? tinha uma no Ciampa lá, mano, que era afronta com a terceira companhia, né? Como é Que que era é? meio que. Nós somos cães de guerra e você tem que respeitar. Não fique com inveja quando a segunda passar. Olha a cara de medo quando a gente tá chegando. A segunda é lenda aí, está esculachando. Aí vai embora. Pô, esse Tem é- outras, tem outras. Pensei que tu ia puxar aquela assim, o PQD e o fuzileiro tiveram uma discussão. Essa daí é boa também. Mas né, não é o caso entre nós. Irmão, obrigado, parabéns, sucesso, cara, pela caminhada. Quem quiser aí trabalhar na IPVS, quem quiser trabalhar na proteção veicular, quem quiser encontrar um pouco mais desse modelo de negócio, se você quiser faturar com vendas nesse segmento aí, na descrição tá o Instagram aí do Alan, entre em contato com ele, manda mensagem para ele aí, manda mensagem para o nosso WhatsApp também que a gente encaminha para ele. Se você busca uma oportunidade nesse segmento, busque modelar a pessoa que está gerando resultado. O camarada é o top 1 aí, cara. O escritório, né? Como é que funciona? O time 0-1 do Brasil. 0-1 do Brasil, meu irmão. Ó, então ele tem muito a somar e muito para te ajudar para você crescer. E, claro, botar, ó, lá a plata no bolso. Produto para fora, dinheiro para dentro, tem que ter lá a plata entrando, senão não faz, não tem que funcionar, irmão. As coisas em movimento. A economia tem que girar, né? Dinheiro faz dinheiro. Irmão, pra gente encerrar aqui, uma pergunta simples que nós fazemos aqui para os nossos convidados. O que é ser um eterno herói para você? Cara, ser um eterno herói, irmão, é você viver uma vida tendo a certeza que você é uma pessoa que faz a diferença na sociedade. Porque o segredo maior não é pela a vida não se mede pela quantidade de patrimônios que você tem, mas pela quantidade de vidas que se tornaram melhores porque você existiu. Eu acho que isso define. Maravilha, hein? Quer deixar um recado pra alguém aí? Beijinho pra Xuxa, Para pra você mulher, pra esposa, que pra está em filha. busca de uma oportunidade de trabalho, que quer conhecer o segmento de proteção veicular, pode falar com a gente, que nós não só apresentamos a oportunidade, nós te capacitamos para te ensinar a sair do zero, a fazer aí 30 vendas por mês através de um método que nós temos dentro do nosso time, que ele gera resultado e está fazendo muita gente crescer, e a gente vai chegar junto e cumprir a missão. Excelente, irmão. Obrigado pela participação. Tamo junto, tá? Tamo junto. Fosse honra. E você aí ficou com a gente até o final aí, não deixa de curtir, comentar, deixar seu comentário, participar com a gente, deixar um comentário qual foi o momento importante da tua decisão, qual foi o insight que você aprendeu. Deixa aí nos comentários para conectar com a gente, para a gente conseguir levar essas informações para o próximo episódio. Lembrando que existe vida após a baixa e você não tá sozinho. Fosse honra, tamo junto.